Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que, né, os traders manuais, ali, os traders mais discricionários acabam falhando e como os robôs resolvem esses problemas e podem te levar à consistência e aos resultados positivos de uma maneira mais rápida. Você já deve ter percebido ou passado por isso, de passar a maior parte dos dias fechando positivo, mas lá no final do mês acabar fechando completamente negativo, o resultado às vezes até bem alto de maneira negativa. Sabe aquele sentimento de hoje eu fui bem, mas amanhã eu já não sei como vai ser? Sabe por que isso acontece? Porque tu não está jogando um jogo onde as regras são justas. E eu vou te mostrar nesse vídeo por que 95% dos traders falham e o que os 5% que obtêm sucesso, o que eles fazem. O que te impede como um trader discricionário, um trader manual mesmo, né, um trader que faz as operações na mão ali, que fica o dia inteiro olhando o gráfico, o que te impede de chegar à consistência? Quando eu converso com traders e escuto, a maior parte deles domina a técnica, mas a parte emocional eles não conseguem dominar. Dentre os erros mais comuns que eu escuto e vejo os traders cometerem, e também já cometi como trader, é segurar um loss mais do que deveria, né? Estender o loss, encurtar os alvos, está numa operação que está no gain, fica com medo dessa operação reverter e tu sair no loss e acaba saindo antes de chegar até o teu alvo, e depois tu vê, né, o preço indo até o alvo e tu de fora da operação. Isso não é uma falha técnica, isso é o teu cérebro sabotando o teu dinheiro. Daniel Kahneman, né, que é um psicólogo ganhador de um prêmio Nobel em economia, ele diz que nosso cérebro não foi feito para tomar decisões sob pressão e nós costumamos tomar decisões erradas sempre que estamos sob pressão. Agora pensa comigo uma coisa aqui. Um robô, ele sente pressão? Ele toma uma decisão errada porque está pressionado? Ele desiste de uma operação? Ele tem dúvidas se vai entrar ou não? Ele sofre com ansiedade, com medo, com a ganância? Não. Eu tenho certeza que se tu já se tu opera, tu já passou pela fase de operar muito, bastante tempo. E chegar no final do dia, apesar de ter passado o dia inteiro sentado, talvez no ar-condicionado, com todo o conforto do mundo, uma cadeira gamer gostosa como essa daqui, mas chegar no final do dia extremamente cansado. Isso é a fadiga mental. Passou o dia inteiro tomando decisões sob pressão, isso te cansa e fez com que, com certeza, tomasse diversas decisões erradas. E, mais uma vez, trazendo a ciência para dentro do que eu estou falando, um estudo feito na Universidade de Stanford mostrou que quanto mais decisões importantes tomamos no dia, ao passar do dia, mais tende, né, a tendência maior para que as decisões na sequência vão se tornando decisões erradas. Ou seja, a gente até começa o dia tomando boas decisões, mas pelo volume de decisões, pela fadiga mental, a gente acaba terminando o dia tomando diversas decisões erradas ou não as melhores decisões. Já um robô, ele opera no mesmo nível sempre, ele não cansa, ele não tem fadiga, ele vai sempre estar operando no seu nível máximo, na melhor performance que é possível para aquela estratégia, porque ele não tem desgaste emocional, ele não tem fadiga mental que a gente passa. E aqui eu abordei só o lado emocional e a gente já viu quanta diferença tem entre um robô operar e a gente operando na mão. Agora vamos falar um pouco de disciplina e regras. Responde para mim, quantas vezes tu já mudou um stop, um alvo? Quantas vezes tu operou dentro de uma estratégia que não era a tua estratégia, que não era a estratégia prevista para aquele dia, para o teu plano? Mais uma vez, vantagem para o robô. O robô não hesita, o robô não muda o plano. O robô ele é baseado em estatística e matemática. Ou seja, ele vai sempre executar aquilo que ele foi programado para fazer sem mudar, sem ficar se alterando. Porque ele não hesita, ele não sente emoção, ele não tem medo. Ele vai repetir aquela estratégia uma dezena, uma centena, milhares de vezes que for da mesma forma. Sem quebrar o plano, sem quebrar regras, sem mexer em gerenciamento, ele vai sempre operar da maneira que eu considero certa. Porque quando tu segue teu plano, eu considero que tu operou certo, independente do resultado ser positivo ou negativo. Eu entendo que se tu seguir o teu planejamento e tu tem uma boa estratégia, com bom gerenciamento, tu vai ganhar dinheiro a longo prazo. E um robô ele faz isso sempre,
Por isso que eu gosto tanto de operar com robôs, porque como eu entendo que se eu tenho uma boa estratégia, com bom gerenciamento, basta eu seguir essa estratégia e o robô segue 100% sem hesitar, sem falhar, eu sei que lá no fundo, lá no final, ao longo do tempo, eu vou conseguir ganhar dinheiro com o mercado. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que quando um robô está operando de uma maneira perfeita, ou seja, está operando exatamente aquela estratégia que tu espera que ele opere, que tu desenvolveu ou que tu contratou e tu está esperando que ele faça, tu está estudando, trabalhando, está na academia, está curtindo tua família, está fazendo o que tu quiser fazer. Porque tu não precisa ficar preso, né? Tu não precisa ficar ali na tela operando. Então tu tem uma estratégia sendo executada de maneira perfeita, enquanto tu tem tempo para estudar outras diversas coisas, inclusive sobre investimento ou trading. Então, eu diria que é quase desleal a comparação entre operar de maneira manual e operar com robôs. Para mim, uma outra grande vantagem de operar com robô é que antes mesmo de você operar, ele já tem dezenas de dados de informação. E um ponto importante, tá, gente? Que eu estou falando de robôs, de traders sérios, de pessoas sérias, ou de desenvolvedores sérios, ou de quem estuda de fato para desenvolver estratégias de trade, tá? E não os robôs mágicos que prometem sonhos e ilusões, tá? E eu vou usar os meus robôs como exemplo. Olha a vantagem hoje que uma pessoa tem ao optar usar um dos meus robôs. Eu posso falar dos meus porque eu tenho conhecimento de causa sobre eles. Os meus robôs têm um histórico de pelo menos aí 3 anos em conta real para que vocês possam ver, tá? Isso está numa conta, público, é uma conta de uma corretora pública mostrando os resultados. Desde 2021, nós estamos em 2025, já se vão aí praticamente 4 anos aí exibindo os dados. A gente está com 44 meses, se eu não me engano, de dados dos robôs, tá? Não só dos robôs, mas da metodologia como um todo. Tem dentro da plataforma OnTick, por exemplo, mais de 2 anos de dados de conta real. Ou seja, tu vai lá olhar, tu vai ver período de backtest, o gráfico do resultado de desempenho. E tu vai ver que diz ali paper trade. O que é o paper trade? É período já de conta real operando, e tu vai poder olhar e ver a performance da estratégia operando em conta real. Então tu tem os dados do backtest, para tu ver um histórico mais longo, tu tem um histórico longo de conta real também, para que tu possas acompanhar o histórico dessa estratégia. Então, o número de vantagens de operar com robô não para nunca. São inúmeras vantagens que tu tem na hora de escolher um robô. E ainda, se tu quiser escolher o meu robô, tem uma outra grande vantagem, eu diria, né? Tenho a certeza de que eu tô skin the game total, né? Porque como eu não sou analista CNPI, eu posso operar o ativo que eu tenho desenvolvido, né? Já que o outro analista assina as estratégias, é responsável pelas estratégias, né? Pela indicação das estratégias, ou seja, eu não indico nada, quem indica é um analista, e esse analista é que assina e ele é que não pode operar, eu estou operando as minhas estratégias. Então é meu interesse direto que essas estratégias performem bem e performem da melhor maneira possível sempre. Meus robôs são todos desenvolvidos em base de estatísticas, tá? Eu faço diversos cálculos e uso indicadores de desempenho que no Brasil ninguém ouviu falar ainda, né? E alguns eu criei e depois estudando com matemáticos americanos, na sua grande maioria, que já usam o algotrade, né? O trading com algoritmos há muito tempo, né? São, na sua grande maioria, têm estudado e lido muitos doutores falando sobre algoritmos, trading com algoritmos, sobre criação de portfólios. E alguns desses indicadores que eu criei aqui, dentro da minha experiência, dentro do meu conhecimento, fazendo muito teste, vivenciando isso no dia a dia, são alguns indicadores de desempenho que no Brasil, gente, ninguém fala. Porque no Brasil tudo é muito novo ainda sobre trading com algoritmos, trading com robôs. E eu já uso. Então, os meus robôs, eles são baseados puramente em estatística e faço ali um ranqueamento, de fato, baseado
em dados de desempenho dessas estratégias. E muito mais do que isso, eu os testo sempre em conta real, sempre tenho um período ali de validação em conta real. Um backtest, ele tem muitos passos, né? Eu não vou explicar aqui sobre backtests, mas são muitos passos até ser validado uma estratégia. E um desses passos, né, o último ali, é de fato o teste em conta real. E aí eu te faço um desafio aqui, né, uma provocação. Quanto tu já gastou com cursos? Qualquer curso que tu for comprar aí é R$ 900, é R$ 1.500, R$ 2.000, né, mentorias. Por quantos treinamentos como esse tu já passou? Quanto tu perdeu já tentando operar, tentando fazer trade, né? Chegam ali para mim assinantes que perderam valores extremamente altos, que às vezes eu até me assusto tentando operar, e alguns que já assumiram, né, que se viciaram nisso, na adrenalina do ganha e perde ali, e a gente sabe que isso de fato é viciante, e o robô ele acaba libertando essas pessoas, acaba ajudando muito nesse autocontrole, em deixar as operações correr, e alguns que seguem operando até começam a ter desempenhos ainda melhores. O que eu quero te mostrar aqui é que o custo de um robô, a assinatura, a mensalidade de um robô, acaba se tornando muito barata. Hoje meus robôs tu pode assinar a partir de R$ 149. R$ 149 certamente é menos do que às vezes tu perde em um dia e bem menos em um dia de fúria. Não tem nenhum tipo de configuração complexa, tu não precisa de nenhum conhecimento avançado para ativar e deixar o robô rodando na tua conta. É de fato muito simples, tá? Pode fazer tudo pelo celular mesmo. E a questão que fica aqui é, tu quer continuar lutando contra a tua emoção, contra o teu cérebro, contra o teu instinto, contra aquilo que a gente foi programado para fazer, ou tu quer deixar a tecnologia, o avanço, a melhoria e aquilo que o mercado como um todo já adotou para realizar as suas operações e trazer lucro de maneira consistente. Se tu quiser entrar para o lado certo do mercado, o link está aqui na descrição. Bora parar com esse achismo e começar a operar baseado nessa estatística. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!